Meus cumprimentos a todos. Quero agradecer o convite da organização, da coordenação, para poder participar de um evento de tão nobre envergadura como é o CONAN, um evento específico na área de força, na área de treinamento de musculação, que desta vez estou tendo a oportunidade de bater um papo com vocês, falar sobre educação física, falar sobre esporte e principalmente falar sobre o treinamento da força no esporte, o que nós chamamos de força especial no esporte. O meu contato, é, meu site é www.antoniocegomes.com. Por aí vocês vão encontrar algumas obras que a gente produz e que também falam desse assunto, né, do treinamento da força do esporte. Também alguns artigos que eu tenho produzido estão nesse site. E nesse site vocês encontrarão o site da Sport Training, que é a nossa empresa há mais de 20 anos, onde a gente tem procurado manter o contato com o profissional de educação física, o professor, o acadêmico, o pesquisador, de tal maneira que o nosso objetivo é sempre estar fomentando essa questão do esporte, essa questão da educação física e do fitness. Fomentando, que eu me refiro, fomentando a área científica, né? Ou tentando fazer essa ponte entre a área científica e a nossa prática, que às vezes é tão difícil, né? Você fazer essa relação. Ou os estudos estão num campo eminentemente teórico, ou às vezes ele é eminentemente empírico no campo prático. Então, o nosso objetivo, desde que nós determinamos e selecionamos essa para poder trabalhar, foi sempre de estar fazendo essa relação, essa ponte entre a teoria e a prática, né? E assim, de certa maneira, tentando fazer ciência na prática o tempo todo, diminuindo esse erro na preparação dos nossos atletas, com o objetivo de melhorar a performance e ter performance de mais qualidade. Bem, gente, falar, obviamente, de um tema tão amplo como esse durante uma conferência dessa é bastante difícil. Então, nós precisamos apontar alguns pontos, né, importantes sobre o que é o treinamento de força especial, de que maneira operar o treinamento da força especial. Eu estava há pouco até com essa revista na mão, né, onde temos aqui o Thiago, o nosso campeão e agora recordista olímpico do salto com vara, e a gente tem tido a experiência, a oportunidade de acompanhar o treinamento do salto com vara do Thiago, de palpitar, de discutir, de aprender, né, um pouco, porque a gente aprende a cada dia na prática. E aqui está um exemplo assim, muito puro do que significa preparação da força especial no esporte e que tem levado atletas aí a resultados extraordinários. Bom, primeiro, quando nós falamos do treinamento da força do esporte, nós precisamos entender um processo muito simples. A força é muito importante no esporte, né? É uma capacidade motora importantíssima na prática de qualquer modalidade esportiva. Seja as modalidades de resistência, seja as modalidades de potência, né? Ou seja, as modalidades aeróbias, anaeróbias aláticas, anaeróbicas láticas, seja no esporte cíclico, na essência do movimento, né? Uma única unidade do movimento, ou seja, os esportes acíclicos, né? Os que ocorrem com mudança de direção, com mudança de movimentos, com movimentos rápidos em segmentos corporais diferentes e etc. A força ela é de fundamental importância. Por outro lado, o que o treinador ou o preparador físico precisa estar atento é que a força ocupa o seu papel importante, mas ela sozinha também não resolve o problema. Os esportes, de uma forma geral, e aí se nós colocarmos principalmente os esportes dinâmicos, como o basquetebol, como a canoagem, como o atletismo, né, o remo, a ginástica acrobática, a ginástica artística, nós estamos falando de esportes de muito movimento. Primeiro. Segundo, não só de muito movimento no sentido de repetições volumosas, mas também estamos falando de esportes de movimentos muito diferentes. Por outro lado, independente de como ele se caracteriza, a capacidade de velocidade ela é fundamental na prática esportiva. Então nós começamos a falar de um segmento importante. Nós estamos falando de treinamento da força, destaquei a importância dela. Por outro lado, agora,
eu estou dizendo que a velocidade é um ponto fundamental. Vai vencer a maratona, não é o atleta só que tem uma VO2, é o atleta mais veloz. Perdão. Vai vencer a prova de velocidade, o Usain Bolt, porque é o homem mais rápido. Vai vencer, e nós estamos falando nesse momento de equipes e atletas do mesmo nível, vai vencer o jogo de voleibol uma equipe mais rápida, mais potente. Quando eu digo velocidade, estou falando de velocidade de movimento, né? Onde inclui a rapidez e a velocidade, ou seja, movimentos mais isolados ou movimentos continuados. Nós estamos falando na essência da potência do movimento, estamos falando em velocidade. Perdão. Bom, sendo assim, todo treinamento de força deve direcionar para a velocidade. Ou seja, o treinamento de força precisa otimizar a velocidade de movimento. E essa velocidade de movimento precisa ser otimizada, sustentada em uma via metabólica que dê o suporte à prática daquela modalidade. Por exemplo, estamos falando de treinamento de força no triatlon. Então nós estamos falando de treinamento de força que deve otimizar a velocidade para o triatlon. Então a velocidade do triatlo não dura 5 segundos, nem 10 segundos. A velocidade do triatlo demora um tempo maior. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, dependendo da distância da prova. Então nós estamos falando em velocidade otimizada para o triatlo. Consequentemente, nós estamos falando em ganhar força para melhorar a velocidade, né? E essa velocidade precisa ser sustentada no sistema metabólico que permita esse triatleta prolongar essa velocidade até muito próximo ao final da sua prova, da sua competição. E assim sucessivamente. O jogador de basquetebol, o jogador de futsal precisa de força, e essa força precisa melhorar a velocidade, e ao mesmo tempo precisa do credenciamento funcional metabólico para que ele se estenda durante a partida toda, tenha resistência para suportar a partida toda com alta potência, com alta velocidade. Então é um complexo de fator, porque nesse momento falei da força, falei da velocidade e da necessidade de se ter resistência. Aí, obviamente que a capacidade de coordenação, que está envolvida nesse momento do alto rendimento, com a técnica especializada, né? Com o domínio da técnica dos movimentos, o domínio da técnica de um gesto lá na ginástica acrobática, sem dúvida nenhuma, da harmonia lá no nado sincronizado, né? E da harmonia dos movimentos que precisam ser realizados numa partida de basquetebol. Quer dizer, movimentos diferentes a cada momento. E diferentes e rápidos, né? Diferentes, rápidos e amplos. Diferentes, rápidos, amplos e com economia, né? Para que ele consiga realizar essa excelência de movimento durante todo o tempo. Com esse bate-papo, isso nos chama a atenção da forma com que o sistema contemporâneo pratica o treinamento de força. Quando eu digo sistema contemporâneo, eu estou falando, evidentemente, das metodologias que nós temos à disposição, que estão todas fundamentadas cientificamente, obviamente, né? Foram estudadas pelos autores, foram experimentadas pelos autores, e os resultados aconteceram. Por exemplo, quando nós falamos no experimento científico, e que o nosso negócio é melhorar a resistência de força, então nós estamos falando em realizar atividades, né? Levantar peso, correr, saltar, enfim, lançar bolas de beach-ball, fazer atividades de força com pouca carga, com muita repetição, com intervalos curtos, né? E dessa maneira manter-se o regime aí de trabalho, manter-se o trabalho no regime aeróbico. Então a ideia é que a gente melhore esse componente. Por outro lado, quando nós temos o objetivo de melhorar a força propriamente dita, ou seja, melhorar a minha capacidade de recrutar fibra muscular, hipertrofiar a fibra muscular, nós estamos falando em trabalhos que nós realizamos, então, com uma carga mais alta, muito próximo do meu 100%, 80%, 85%, 90%, 95%, com pouca repetição, né? E poucas séries, intervalos longos entre a execução dessas séries. Então aí o objetivo é melhorar o meu potencial de força absoluta, vamos chamar assim, né? De força máxima.
E quando eu quero melhorar a velocidade, obviamente eu vou buscar um peso intermediário entre essas cargas aí de resistência e as cargas de força máxima. Vou buscar uma carga mais leve, por volta de seus 60%, 70%, e vou trabalhar muito rápido, muito veloz, e aí essas séries já se estendem um pouco mais, e os intervalos também têm seu significado no processo da recuperação. Então, obviamente, que quando nós trabalhamos a força de forma, vou chamar esse momento de forma fragmentada, ou seja, trabalho uma variável da força, depois trabalho outra variável da força. Naquele momento que eu trabalhei a resistência, eu melhorei a resistência. No momento que eu trabalhei a força máxima, melhorei a força máxima. E assim sucessivamente. Se eu trabalhar a força explosiva, vou melhorar a força explosiva. Sem dúvida nenhuma, essas melhoras vão ocorrer de uma forma mais isolada no processo do treino. Normalmente eu levo algum período, um mês, 2, 3 meses, para chegar numa ótima especialização, ou seja, num ponto ótimo de melhora daquela capacidade que eu estou trabalhando. Então, lá no início do ano, se eu trabalhei a resistência de força, obviamente que lá em outubro, novembro, esse componente de resistência de força já poderá não ser mais significativo, porque eu deixei de trabalhar essa resistência de força para trabalhar outros componentes. Então, quando nós falamos em força especial, a gente não está falando nesse momento mais em separar o ser comportamental nessa sequência pedagógica que a literatura coloca, de uma forma geral. Coloca certo, coloca de forma muito correta. Por quê? Tudo aquilo que nós estimulamos naquele momento é o que nós adaptamos. Agora, eu sempre cito o seguinte exemplo. Um atleta, por exemplo, lá no basquetebol, lá no handball, modalidades coletivas, por exemplo, isso se estende aos jogos, por exemplo, aos esportes de combate. No momento em que ele vai para o combate, ou no momento em que ele vai para um jogo, uma partida de basquetebol, de handball, de futebol, de futsal, né? O corpo desse indivíduo ele é requisitado de uma forma um pouco mais multifactorial. Ele não é requisitado em apenas um dos aspectos da força. Ele é requisitado de forma muito veloz, ou seja, nós estamos falando da força rápida, da força potente, nesses esportes que eu citei aí. Mas também ele exige um componente de resistência bastante significativo. E para que eu possa ter um alto nível de potência muscular, otimizado para aquele tipo de modalidade, eu preciso ter uma capacidade de recrutar fibra muscular também significativa. Então a gente costuma dizer o seguinte, nós precisamos de manifestações das forças, resistência, a máxima e a rápida força explosiva, nós precisamos dessas manifestações acontecendo ao mesmo tempo de forma ótima. Não é de forma máxima, não é de forma mínima, mas de forma ótima para que essa modalidade, para que esse atleta responda de forma significativa a esses requisitos físicos do esporte. Se nós estamos falando, por exemplo, de uma força, de um esporte de longa duração, de resistência, não podemos tirar nunca o olho da velocidade do movimento. Claro que é uma velocidade, um potencial mais baixo do que jogar um basquetebol, do que correr 400 metros lá no atletismo, mas trata-se também de um esporte que requer velocidade. Ao mesmo tempo, a pitada de resistência, ou seja, o requisito da resistência é bastante significativo. Então nós estamos falando sempre de um misto desses requisitos no momento da prática esportiva, com maior ênfase em uma das forças, com menor ênfase em outra, mas elas são solicitadas ao mesmo tempo. Então, a partir desse raciocínio, entendeu alguns autores do passado, poderia citar aqui Yuri Verkhoshansky, dos anos 60, um pouco antes, e outros autores bioquímicos que entraram nesse processo, como o próprio Volkov naquele momento. Alguns biomecânicos começaram a discutir isso, Zatsiorsky, Danskui, lá no passado. Aí começamos a falar de autores de 50, 60 anos atrás, já tinham essas ideias e já faziam esses experimentos. Então, o título chamado Força Especial do Esporte, ele não é de agora. A gente tem divulgado isso mais recentemente, de 15, 20 anos, um pouco mais para cá. Mas isso são coisas que nós estamos falando já do século passado. Mas o entendimento dessa causa ainda ela gera discussões entre os treinadores e entre os pesquisadores. Mas a gente tem experimentado isso de maneira bastante
assim, ou seja, obtendo resultado bastante significativo na nossa prática esportiva. Eu, na minha caminhada aí pelo futebol, sempre estou procurando divulgar, aplicar essa metodologia e também agora no atletismo eu tenho tentado conversar com os treinadores e divulgando a metodologia do treinamento da força especial. Então, dessa forma, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que o treinamento de força precisa é, ser pensado de forma mais integrada nas suas manifestações neurofisiológicas. Hoje, o treinamento da força especial, para que eu possa compor uma sessão bem bacana e possa melhorar a força a permitir resultados em atletas, diversos atletas, por exemplo, aqui um corredor de 100 metros da época, finalista olímpico, a Mauri do salto em distância. Poderia aqui mostrar atletas de diferentes provas e modalidades. Estou mostrando alguns do atletismo. Esse aqui é o Caio da marcha atlética. Né? Então nós estamos falando de uma prova de fundo. E, de certa maneira, o que nós precisamos usar, pessoal, aquilo que nós chamamos de vetores que possa ajudar a gente a diminuir o erro, que possa ajudar a gente a controlar o treinamento de força. Esses vetores nós encontramos em diversas áreas científicas que nos apoiam, mas eu vou destacar aqui duas fundamentais, que é a biomecânica e é a fisiologia. Ou seja, nós estamos falando do trabalho motor, da ação motora, que quando eu selecionar o exercício de força, eu tenho que procurar selecionar exercícios que no ponto de vista motor, do gesto motor, esteja muito próximo da modalidade específica. Por outro lado, eu preciso, ainda sustentado na biomecânica, eu preciso realizar esses exercícios numa velocidade de contração da fibra muscular muito próximo ou muito parecido, né, com o que é exigido no momento competitivo. Ou seja, a velocidade de contração da fibra muscular tem que estar muito próximo do que acontece lá no campo do treinamento. Então, são duas variáveis importantes. O gesto motor, especificidade. E a velocidade de contração da fibra muscular, também numa especificidade. Por outro lado, e aí, claro, quando eu estou falando da velocidade de contração da fibra muscular, estou falando do regime de contração e descontração dessa fibra muscular, precisa se aproximar a modalidade exigida. Um outro fator que eu preciso considerar aí é o fator metabólico. Tá? Ou seja, eu preciso realizar o gesto motor muito próximo, a velocidade de contração da fibra muscular muito próximo, e o regime metabólico, por exemplo, no esporte como, eu citei aqui um esporte como o basquetebol, o esporte como o combate, por exemplo, os esportes de lutas, né? Que são esportes um pouco mais anaeróbios, mistos, do ponto de vista da fisiologia, né? Energia proveniente do sistema anaeróbio alático, lático e aeróbio. Então, há um sistema misto, né? Um sistema de fadiga metabólica e neuromuscular alta durante todo o jogo, durante toda a disputa. Então, nós precisamos engrenar também no treinamento da força o sistema metabólico, porque eu preciso melhorar a força, né? Resistindo certa produção de lactato para que eu consiga realmente exercer performance nessa modalidade. Então, aí, nesse caso, o treinamento da força, obviamente, precisa ser pensado dessa maneira. Então, vamos aí concretamente falar de uma série de um trabalho de força. Vamos imaginar, vamos pegar um exercício básico, que é o exercício do agachamento. Nesses esportes, é muito natural você utilizar o meio agachamento. Até mesmo pelo dispositivo com que o atleta se desloca, né? Uma flexão de perna para correr, para se deslocar, freio, acelerações, acelerações e freios, ou seja, desacelerações, acelerações, movimentos de rapidez de membros, movimentos de frequência de movimentos curtos, né? 5, 10 segundos, 2 segundos, 3 segundos, mas repetido com muita frequência, com pausas que variam muito e às vezes muito curtas, que desencadeiam um processo de fadiga metabólica e neuromuscular muito grande. Então, por exemplo, pegamos o exercício do meio agachamento. Sugerimos uma série para o indivíduo, onde ele vai iniciar pelos pesos altos. A ideia é recrutar fibra muscular. Então, até aí, nós estamos um pouco distante, ou muito distante, da realidade competitiva do indivíduo. Quando nós colocamos, por exemplo, um exercício de meio agachamento para um lutador, ou de meio agachamento para um corredor de 100 metros, ou meio agachamento para um jogador de handebol,
nós estamos fazendo o que eu chamo nesse momento de um treinamento neurofisiológico. Ou seja, dando ordem ao sistema nervoso central, né, procurando mandar a maior quantidade de estímulo possível para a fibra muscular, com a ideia de recrutar a fibra muscular. Então realizamos lá 3, 4 séries a 90%, 85% da carga máxima, por exemplo, no exercício do meio agachamento. Recrutamos fibras, né, a cada série, se for o caso, aumenta um pouquinho essa carga, realizo moderado o movimento. A ideia é realmente aumentar o meu potencial neuromotor, acender, como diz a gíria, a maior quantidade de fibras musculares possível. A partir daí, né, com essa excitabilidade do sistema nervoso central e do sistema periférico, a partir daí eu dou um intervalo que não pode ser muito longo para não descaracterizar essa capacidade neuromuscular que foi ativada, né, esse recrutamento, essa participação de grande quantidade de unidades motoras e alto recrutamento de fibra muscular. Eu dou um intervalo de 2 a 3 minutos e do lado eu tiro toda a carga, coloco lá uma caneleira, coloco lá um braceletezinho, um coletezinho leve, 10% daquilo que você estava utilizando, ou até menos, e até mesmo com o próprio peso corporal apenas. E aí é a hora, por exemplo, de realizar saltos verticais. Tá? Então aí eu comecei a colocar o regime de contração de fibra muscular da modalidade, ou me aproximar nela, na velocidade de contração. Então eu coloco, por exemplo, séries de saltos verticais. Estou no mesmo segmento corporal. Fiz um meio agachamento, agora eu vou fazer saltos verticais, saltos verticais, saltos verticais. E esses saltos verticais realizados com muita velocidade. Mas eu procuro, nesse momento, estender a série um pouquinho. Em vez de fazer 1, 2, meia dúzia de saltos, vou fazer 15, 20, 25 saltos. Então, nós vamos começar a sair do processo da alta velocidade de contração de fibra muscular, ou seja, vamos continuar uma alta ou relativa velocidade de contração muscular, mas vou realizar 15, 20, 25 saltos numa primeira série. Numa segunda série, a mesma coisa, com um intervalo muito curto, de 30 segundos, 40 segundos, não mais do que 60 segundos. Como o intervalo é insuficiente para poder recuperar, eu vou desencadear o processo da formação de ácido lático na fibra muscular, ou seja, o lactato vai se fazer presente no final. Então, uma série, 2, 3, 4, 5 séries, com pausas curtas, 15, 20, 25 repetições de saltos verticais, com o treinador chamando a atenção para que esses saltos sejam rápidos. O que vai acontecer nesse momento? Estamos trabalhando com velocidade e estamos desencadeando o fator metabólico. Ou seja, a formação de ácido lático, melhorando a resistência, mas só que a resistência em regime de velocidade, a resistência no regime anaeróbico. E assim é um processo que eu posso repetir com outro segmento corporal, por exemplo, como o supino, e ao mesmo tempo lançar bolas de medicine ball. Ou mesmo com exercício específico, por exemplo, um chute lá no futebol, com cordas elásticas, fazendo recrutamento especializado de fibra muscular e ao mesmo tempo saindo lá para um paredão com uma bola e trabalhando chutes frequentes com bola, com pausas curtas e desencadeando também o processo da resistência de velocidade. Então, veja bem, muda-se um pouco o sistema. Ao invés de eu ir lá para uma sala de musculação, somente, que eu posso fazer isso também, mas eu fico mais longe da especificidade psicomorfofuncional, vamos chamar assim, do esporte. Em vez de eu simplesmente pegar uma série com alguns exercícios e fazer o recrutamento de fibra na segunda-feira, por exemplo, força máxima, e depois lá na quarta, na quinta-feira, eu vou fazer a força explosiva, né, que é um elemento diferente. Então, eu faço isso na própria série. Recruto fibra muscular, trabalho a velocidade e deixo desencadear o processo da resistência. Obviamente que isso precisa de um controle e de um feeling importante do treinador, para que, ao momento que ele vai para as séries de velocidade e de resistência, ele controle a qualidade de execução do movimento. Ou seja, que esses volumes não sejam tão exagerados a ponto que esse movimento comece a se deformar no sentido de se trabalhar muito lentamente e fugir os regimes de contração de fibra muscular do esporte. Pessoal, a força especial, então, é um conjunto de fatores. Eu recruto fibra, eu trabalho a velocidade dessa fibra muscular e eu perturbo a contração dessa fibra muscular, ocasionando a formação glicolítica na fibra muscular.
presença do produto bioquímico final, que é o lactato, que começa a atrapalhar, ou seja, perturbar o deslizamento da actina e miosina, ou seja, a velocidade de contração da fibra muscular diminui, né? Bom, então aí é onde a gente tem chamado a atenção sobre o processo de controle do treino. Uma filmagem do treino se torna muito importante para que a gente possa depois analisar a eficiência técnica do movimento, né? Esses exercícios não são feitos com segmentos corporais onde tem pouca fibra muscular, e sim deve ser feito no segmento corporal onde eu consigo colocar no processo a maior quantidade de fibra muscular. Eu preciso selecionar exercícios que imite o máximo possível o gesto esportivo daquela modalidade. Alguns exercícios são mais genéricos, como esse que eu coloquei, né? Se tem o caso do agachamento, do meio agachamento, eu posso sair dele e fazer um salto vertical, posso sair dele e fazer um salto horizontal, eu posso sair desse exercício e fazer um exercício a fundo, enfim. Eu preciso otimizar as fibras musculares que eu aumentei o recrutamento quando eu trabalhei com cargas altas. Dessa forma, nós estamos falando em força especial. Poxa, as perguntas que surgem aqui é o seguinte: mas olha, eu posso preceder o período ou o bloco de treinamento de força especial? Antes disso, eu posso preceder com o treinamento da força contemporânea? Ou seja, fortalecer a musculatura, né? Para antes de começar a fazer o treinamento da força especial. Posso e devo. Então, o treinamento da força especial, ele deve vir sempre depois que eu passo por um processo de fortalecimento muscular. E o fortalecimento muscular, ele não tem muito direcionamento para a modalidade. Eu seleciono uma série de exercícios que são mais gerais, né? Realizo a série com uma carga significativa, não tenho preocupação com a velocidade do movimento, não tenho preocupação com os fatores de resistência, e minha ideia é criar um estado de fortalecimento da fibra muscular na maior quantidade, a maior variedade de fibra muscular possível. Após esse treinamento contemporâneo, nós precisamos partir para a força especial para que a gente melhore realmente a capacidade competitiva do atleta. E aí, essas séries serão mais prolongadas ou menos prolongadas, dependendo de qual é a modalidade que está em pauta. Se eu estou falando de uma prova de resistência de fundo, obviamente que o recrutamento de fibra vai ser menor e eu vou dar maior preocupação aos fatores de velocidade e de resistência. Serão mais longas esta parte do treino. Quando eu falo, por exemplo, de provas mais rápidas, um nadador de 50 metros da natação, por exemplo, uma prova lática, então eu vou dar maior significância no recrutamento de fibra e na potência, na velocidade. Ou seja, as séries de velocidade serão mais curtas e para que a formação de lactato, ou seja, a fadiga metabólica, não atrapalhe a alta potência de velocidade. Então eu preciso estar controlando sempre a qualidade de velocidade, a qualidade do movimento que eu preciso para aquela modalidade esportiva. Então esse é um fator importante quando nós falamos dessa questão do treinamento da força especial. Bom, é claro que um bate-papo desse, né, é um bate-papo que a gente faz um resumo dessa situação. Algumas coisas a gente precisa entender bem. Mesmo lá na força especial, quando eu estiver fazendo a primeira parte dela, que é o recrutamento de fibra, eu preciso dar intervalo suficiente para que o sistema nervoso central se recupere, né, antes de eu realizar uma nova série. Intervalos, conforme a literatura coloca, 2, 3 minutos, pouco menos, pouco mais. Por outro lado, quando eu entro na segunda parte de velocidade, eu tenho que olhar bem a qualidade que está acontecendo nessa velocidade e controlar ela a cada série. Para que, se perceber que a velocidade cai muito, a velocidade de contração da fibra muscular cai muito com relação às velocidades exigidas do esporte, então eu preciso fazer um controle mais significativo desse volume de treino, né? Bom, normalmente, e as experiências têm mostrado para nós, a gente sempre realiza esse exemplo que eu dei, do meio agachamento, dos saltos verticais, a gente sempre realiza por volta de 2 a 3 séries de recrutamento de fibra, né? E depois 4, 5 séries de saltos verticais com intervalos curtos. Durante esses saltos, os intervalos de uma série para outra são curtos, são menos de 60 segundos. Já cheguei a trabalhar até com 20 segundos de intervalo, principalmente para desportistas de provas mais longas.
E a experiência mostra que essas provas mais láticas, anaeróbicas láticas, no caso do 400 metros, do 800 metros, né, no atletismo, essas provas mais láticas, por exemplo, lá no remo, né, as provas láticas ou glicolíticas, vamos chamar assim, como é o caso do combate, né, 3 minutos de duração no taekwondo, por exemplo. Então, nós estamos falando nessa parte do treinamento de força, no segundo momento, quando nós fazemos a resistência à velocidade, fazer a velocidade e os fatores, os intervalos ser curtos para que se desencadeie realmente a concentração de lactato que acontece nessas modalidades. Então, com esses parâmetros, a gente faz o controle do que nós devemos fazer, sempre de olho na qualidade de movimento, que é muito importante quando nós falamos de potência, de velocidade. Nós estamos falando de melhorar a execução do movimento, mas com qualidade, exatamente por causa do componente técnico. Daí para frente é sua criatividade. É a criatividade do treinador em selecionar os exercícios, né? É a criatividade do treinador durante uma periodização, saindo do período de preparação para o período de competição, sair de um processo um pouco mais volumoso, um processo menos volumoso e de maior qualidade, sempre respeitando a característica fisiológica da modalidade. Os exercícios de força especial, muito bem prescrito, muito bem orientado nos anos 60 por diversos autores, e na minha maneira de entender, na liderança do professor Yuri Verkhoshansky, a gente que teve a possibilidade de ter convivido com esse cientista maravilhoso, com o Yuri em laboratório, no seu gabinete, né, no seu campo de trabalho, na oportunidade ainda, estamos falando aí da década de 80, final dos anos 80, eu fiquei um bom período na ex-União Soviética e tive a felicidade de conviver com alguns estudiosos aí muito propagados da literatura internacional, como é o caso do professor Lev Pavlovich Matveyev, como é o caso do professor Yuri Verkhoshansky, como é o caso do professor Zatsiorsky na biomecânica, e tantos outros cientistas que nós convivemos naquela oportunidade, onde eles experimentavam isso diariamente em várias modalidades, e a gente teve a oportunidade de vivenciar uma metodologia que não era do nosso costume. Então, naquela oportunidade, eu questionava os cientistas, né, quando eu tinha oportunidade, e questionei, e conversei e discutia muito com o professor Yuri Verkhoshansky, um camarada com uma formação espetacular. Ele veio uma formação na área de biomecânica, neuromecânica, neuroanatomia, mas era um estrategista de treino de forma fabulosa, quer dizer, um treinador de levantadores de peso. Ele usava a força especial com lançadores no atletismo, usava a força especial com fundistas, e sempre com resultados significativos em seus experimentos e, sem dúvida nenhuma, na prática da medalha. Eu costumo sempre dizer o seguinte: ciência do esporte precisa convergir não só com o artigo escrito no papel. Ciência do esporte, ela se concretiza com isso aqui, ó. Chama-se medalha. Medalha de ouro, de preferência medalha de ouro. A sociedade mundial quer saber quem foi o campeão. O vice-campeão não interessa. Então, a ciência do esporte, da maneira com que a gente vem amadurecendo ao longo dos anos, ela se concretiza a partir do momento que eu coloco em prática qual seja o segmento metodológico. Mas no final dessa história, as melhoras não deverão só ser da força. As melhoras não deverão só ser da velocidade, nem tampouco da resistência. As melhoras não serão só do aspecto psicológico e nem tampouco da performance neuromotora. Nós precisamos entender que a ciência do esporte só se justifica se ela melhorar o rendimento, que nós chamamos de forma desportiva. A forma desportiva é uma série de fatores interligados que permite o atleta chegar no resultado final. Melhorar o ritmo da sua prova, melhorar a distância do seu salto, melhorar a força, a potência do lançamento lá no handball, melhorar seu salto vertical e sua performance de deslocamento, por exemplo, lá no basquetebol, e assim sucessivamente. Se o sistema de treinamento não propiciar a melhora do resultado final do esporte, que é meter mais bola na cesta, que é fazer mais gol lá no futebol, que é correr mais rápido, que é correr mais potente, que é melhorar o tempo, sair dos seus 10 segundos para os seus 9 segundos e 8 centésimos lá no 100 metros, nadar mais rápido,
se não convergir com o resultado desportivo, a ciência está sob júdice. É por isso que no esporte, eu sempre costumo dizer que no esporte vai ter sempre uma pitada muito grande de empirismo, né? Porque a ciência ela não consegue explicar totalmente o resultado desportivo. O que os estudiosos fazem, pessoal, é manipular o sistema de treinamento de tal forma a diminuir o erro, acertar mais do que errar, né? Com aquele talento desportivo que você tem na mão, para que o resultado desportivo aconteça a contento e no período, né? Na fase sensível de desenvolvimento, no período correto. Agora, nos últimos Jogos Olímpicos, nós verificamos os finalistas do mundo todo, os finalistas das provas dos esportes individuais, como a natação, o atletismo e outras modalidades. A gente verificou que a média de idade desses atletas finalistas estão por volta de 25 anos, 25 anos e meio aproximadamente. Ou seja, a grande parte deles, mais de 85% deles, chegam à alta performance numa faixa de idade que varia entre 21, 22 a 25, 27 anos. Obviamente tem um desvio padrão para menos e tem um desvio padrão pequeno para mais, mas mais de 85% deles estão aí. Significa que um indivíduo desse que começa seu processo de preparação lá na escola, né? Então nós estamos falando que ele inicia aos 6, 7 anos, de certa maneira, né? Tendo contato com o esporte. Então até chegar esse início de performance aos 20, 22 anos de idade, nós estamos falando de 12, 13 anos de preparação. Precisamos ter muita calma. Então a força especial não é para a iniciação desportiva. A força especial não é para o atleta ainda que está nos seus 2, 3 primeiros anos de trabalho. Mas a força especial já é para o atleta confirmado, o atleta que já tem uma resistência psicológica para resistir à alta fadiga neuromuscular, que ela é dolorida, ela é dura no processo do treino. Então é para ser utilizado com atletas realmente já mais avançados, né? Por isso que se chama força especial. Antes disso, a força geral tem a sua significância no processo do treinamento. Bem, pessoal, esse bate-papo que eu queria ter com vocês, estamos aí praticamente 40 minutos conversando. Vocês perceberam que eu me emociono quando eu falo de treinamento esportivo e às vezes falo rápido, né? Mas eu espero ter chamado a atenção. Muitas dúvidas vão surgir, eu fico à disposição. Entra aí no meu site, tá? Mais www.sporttraining.com.br. Tem o e-mail, vocês mandam os e-mails, vou responder com a maior satisfação possível. Aí também no meu site a gente fala dos eventos que a gente participa durante a temporada, que a gente tem promovido. E estamos juntos, tá? Estou ficando mais frequentemente na cidade de São Paulo e podemos nos encontrar, podemos conversar, não só nos eventos, mas também será um prazer conversar a qualquer momento com você sobre o treinamento da força ou sobre a preparação física especial no esporte. Então, desejo muito trabalho para todos, né? Principalmente no ano que está por vir aí, 2017, começando um ciclo para quem trabalha no esporte, começando um ciclo aí incrível para os Jogos Olímpicos do Japão, e espero que o Brasil sempre esteja melhorando e que o Brasil prospere nos próximos Jogos Olímpicos com esse impulso que tivemos no ano de 2016. Sendo assim, eu termino esse bate-papo com vocês, desejando muita sorte a todos. Foi um prazer, viu? Sucesso!